relatório de atividades. A ACN ajuda cristãos que são violentamente perseguidos e oprimidos pelo sofrimento em todo o mundo. Junto com centenas de milhares de benfeitores e parceiros de projeto, a ACN concentra-se em ajudar as igrejas católicas locais, defendendo assim os ideais de caridade cristã. Em 2020, a pandemia nos tornou dolorosamente conscientes do quão pouco nós, humanos, podemos confiar em nossas próprias forças e o quanto dependemos da salvação que Deus nos dá. Foi também um ano em que conseguimos experimentar a graça de Deus de uma maneira especial. Porque a fé dá esperança. Uma comunidade de mais de 345 mil benfeitores em 23 países tornou possível ter, em 2020, o maior número de doações individuais para a missão da ACN. Graças à generosidade desses benfeitores, recebemos mais de 122 milhões de euros em doações que possibilitaram socorrer os que mais precisam em 138 países. 79% dos recursos foi usado para projetos relacionados com a missão. Mantivemos as despesas necessárias para a administração e arrecadação de fundos o mais baixo possível, para que os recursos se transformassem em ajuda para os cristãos. A ACN apoiou os projetos em 2020 com aproximadamente 68 milhões de euros. Com mais 12 milhões de euros, apoiamos os desfavorecidos e os cristãos perseguidos em todo o mundo com informação, evangelização e defesa desses cristãos. Também trabalhamos com ajuda emergencial durante o ano do coronavírus, em que quase 15% de nossos recursos, ou seja, mais de 9 milhões de euros, foram usados para apoiar 401 projetos. Um quarto dos recursos foi usado para a formação religiosa dos leigos e formação de padres e religiosas. 26% dos projetos foram de construção e reconstrução de igrejas e instalações da igreja. Em 2020, mais recursos foram usados para subsídios de missa, quase um quarto do orçamento total. Recebendo quase um terço dos recursos, a África foi novamente a prioridade para nossos projetos de ajuda em 2020. A situação lá é dramática, especialmente na região do Sahel, onde os cristãos são vítimas de perseguição, violência e expulsão. A Europa avançou na lista de prioridades em 2020. Muitos recursos foram para países da Europa Oriental. Tanto padres, mas também freiras estão sofrendo dificuldades existenciais devido à pandemia. Outra prioridade é a Ásia. Graças à ajuda emergencial por conta do coronavírus, as igrejas locais tiveram condições de adquirir ao menos equipamento de proteção para continuar suas atividades. A América Latina também foi um dos epicentros da pandemia em 2020, aumentando ainda mais a pobreza entre a população e fazendo com que os padres enfrentem dificuldades devido à falta de recursos. Todo-Poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A situação no Oriente Médio continua marcada pela incerteza, não só por causa do surto da pandemia de coronavírus, mas também devido às consequências da guerra, do terrorismo e do declínio econômico. No total, a ACN ajudou com mais de 9 milhões de euros os cristãos nessa região, dos quais cerca de 3 milhões foram dedicados para o Líbano. O país que sempre foi um refúgio e um ponto de apoio no Oriente Médio, especialmente para os cristãos, sofreu uma grave explosão no porto da capital Beirute, que danificou severamente o bairro cristão mais próximo do porto. Centenas de famílias cristãs perderam suas casas. A devastação foi tão severa que aumentamos nossa ajuda para o Líbano em mais 5 milhões de euros com uma campanha de ajuda emergencial. Mesmo depois de 10 anos, a guerra na Síria ainda não acabou. Em 2020, a ACN ajudou principalmente garantindo a sobrevivência, educação, suprimentos médicos e reconstruções de igrejas. Também lançamos um programa emergencial para ajudar os cristãos durante a pandemia. A campanha de oração Consola o Meu Povo continuou em 2020. No centro da iniciativa está o ícone de Nossa Senhora das Dores, Consoladora dos Sírios, abençoado pelo Papa Francisco. O objetivo é fornecer não apenas ajuda material, mas também ajuda espiritual aos cristãos católicos e ortodoxos na Síria. Durante a Quaresma e a Páscoa, a ACN lembrou aqueles que heroicamente deram suas vidas por amor a Deus e aos irmãos. Por exemplo, no norte da Nigéria, onde apenas nos 2 primeiros meses de 2020 o grupo terrorista Boko Haram matou 350 cristãos.
Apesar de toda a violência e ameaças, os cristãos nigerianos continuam firmes em sua fé. A ACN apoia a igreja local com orações durante este momento difícil e ajuda, acima de tudo, a manter a infraestrutura da igreja e a formação de novos padres com mais de 1,5 milhão de euros. Todos os anos, a ACN traz o sofrimento dos cristãos aos olhos do público. De acordo com o nosso princípio, informação, oração e ação, nosso trabalho de comunicação dá voz para aqueles que muitas vezes não têm mais voz. O relatório de liberdade religiosa no mundo, publicado pela ACN, analisa 196 países, tem mais de 1.000 páginas e foi publicado em 6 idiomas em 20 de abril de 2021 pela 14ª vez. A campanha 1 milhão de crianças rezam o terço alcançou um recorde de participação em 2020. Crianças de 136 países em todos os continentes uniram-se à iniciativa de oração. Mais de 500 mil participantes foram registrados. A ACN é a única organização católica internacional com foco no trabalho pastoral e suporte espiritual de cristãos perseguidos e sofredores. Nossa longa experiência e fé no poder da caridade nos encoraja a continuar nesse caminho, inspirando as pessoas sobre a nossa missão em todo o mundo. Para que esse trabalho chegue ainda mais longe, precisamos também da sua ajuda.